para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará. Boa tarde, tudo bem, queridos? Estamos aqui para mais uma aula, para falar de algumas habilidades. Na verdade, hoje falar de uma habilidade específica, de uma competência também mais específica. Diferentemente de outras aulas, a gente falou sobre 2, às vezes até 3 habilidades num dia só, então hoje tem algo até que pode ser positivo, né? Podemos perder mais tempo falando de uma habilidade só, com mais exemplos, com várias questões que são bem mais abrangentes, e não foi do nada, não foi a sorte não. Essa habilidade de hoje, ela realmente abre a porteira para que falemos de milhões de outras coisas, então vamos aproveitar a nossa sexta-feira, pelo menos no Rio, ensolarada, para falar sobre a nossa habilidade número 13, na nossa competência número 4. Para você entender como funcionam as habilidades, aos poucos elas vão se distribuindo e confirmando formas diferentes de pensar, formas diferentes de atuar, de acordo com aspectos diversos do mundo contemporâneo, e muitos deles vêm da história. Muitos deles são analisados com o tempo em função da forma como o homem passa a agir, a forma como ele agia no passado. Então surgem muitas vezes questões que comparam um comportamento de 1500 com um comportamento dos anos 2000. Ou então, uma apreciação da figura feminina em 1500 com a apreciação da figura feminina nos anos 2000. Ou então em relação à figura feminina não, podia ser em relação à morte. Como a morte foi tratada ao longo dos tempos, de que maneira a arte proporcionou maneiras diferentes de o homem entender a morte, o fim da vida, a possível chegada de uma vida espiritual. E aí são formas de entender um pouquinho do que vai ser abordado nessa nossa aula de hoje. Vamos lá? A competência número 4 diz o seguinte: compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significado e integrador da organização do mundo e da própria identidade. É interessante, como sempre, entender algumas palavras-chave da nossa competência que vai ser trabalhada. E aí, a arte como saber cultural e estético. Antes de mais nada, é claro que a arte é um saber cultural e estético. Se eu começar a pensar com vocês de maneira abrangente, toda a produção artística, toda a forma de se fazer arte, se é uma arte plástica, se é, por exemplo, uma forma musical, sonora, se é uma poesia, ela sempre representa um saber cultural, como diz a nossa competência. Agora, de que maneira isso se transmite? De que maneira isso se consolida? O que decide, ou quem decide que a arte romântica, por exemplo, é mais nacionalista? Quem decide que a arte parnasiana ela é mais voltada para a produção artística, a famosa arte pela arte? Será que decidiram isso num contrato? Será que houve um gabarito e falando, ó, você fala disso, você fala daquilo, e que, ó, vocês estão preocupados com o que vocês vão falar? Não, está definido aqui o que pode ser abordado no estilo de vocês. Ia ser tão estranho se fosse assim. Se o homem tivesse que anotar necessariamente aquilo em que ele tem que pensar, a forma da qual ele tem que se expressar, e não é assim que funciona.
quem normalmente representa o causador maior, o motivador maior para certos saberes culturais, não é algo objetivo, é algo abstrato. O que são esses elementos abstratos? A história, os fatos relevantes do passado que podem gerar consequências em um dado momento da história, os relacionamentos sociais, corporais, comportamentais existentes em um certo país, por uma certa comunidade. Mais do que isso, a existência de algumas ciências que podem começar a aparecer mais impactantemente, provocando ao homem várias e importantes consequências. E aí, ao longo da história, esses saberes vão sendo adquiridos, compondo maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de agir. Entendendo de novo a competência, continua comigo, ó. Compreender a arte como saber cultural estético gerador de significado, e ela gera realmente um significado, e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Posso dar exemplos bem simples de como isso pode acontecer e de como isso pode ser explorado numa prova. Se você comparar, por exemplo, uma música, não precisa ser uma música, uma peça de teatro, não precisa ser peça de teatro, pode ser uma novela. A gente sabe que existem músicas com a cara brasileira e existem músicas com uma cara mais argentina, ou uma cara mais americana, ou uma cara mais portuguesa. E a música representa essa identidade. A identidade da música está vinculada aos saberes culturais. Então, saber vincular um país, uma nação, uma cultura, a certas especificidades de uma certa nação, por exemplo, falar que o tango é um ritmo musical voltado para a dança, que tem uma sonoridade mais dramática, né? Que faz o homem analisar dramaticamente uma cena. A própria composição da parte corporal do tango, ela tem a ver com essa dramatização, com um processo de sedução. O que é isso? Eu estou falando de saber cultural, eu estou falando sobre identidade social, identidade cultural e, mais do que isso, identidade nacional. Eu posso falar, inclusive, de habilidades vistas por nós na nossa última aula, onde a gente falou sobre o movimento corporal, de que maneira o corpo interfere sobre isso. São vários aspectos, um fato só. O tipo de som que se produz, o tipo de relação estabelecida entre o homem que dança e a sua mulher, a parceira que dança. A sonoridade representa, muitas vezes, uma lentidão dos movimentos para tentar dramatizar uma cena. A sonoridade vai pelo mesmo caminho, quando se cantam... E aí são aspectos diferenciados que estão relacionados à emoção, à identidade cultural, ao sentimento que é proporcionado, às questões sinestésicas, assunto também da nossa última aula, e todos eles são integrados. E aí, como um todo, isso gera a reflexão concernente, a reflexão que diz respeito a um tipo específico de arte. Entendendo mais ainda competência e habilidade. Vê comigo, ó. Depois que nós percebemos que a competência tende a compreender a arte como saber cultural e estético, muitas vezes ligado à plasticidade, à beleza ou à falta de beleza, gerador de significado, integrador de organização do mundo e da própria identidade, que parada é essa de ser gerador de significado? Ter um ideal estético na arte condiz muitas vezes com padrões que são estabelecidos ao longo da história. Mas como os padrões são estabelecidos ao longo da história? De novo, alguém define os padrões? Mais ou menos, não é muito assim não. Saber, por exemplo, por que em dados momentos da história o homem barbado foi mais valorizado do que aquele homem de barba feitinha, barba organizada, sempre bem talhada. O que faz ter essa diferença entre padrões estéticos, padrões de beleza ao longo da história? E por que às vezes um padrão é mais cultuado, às vezes o outro é mais cultuado? Depende do saber cultural, e depende da identidade cultural, depende da forma como um povo pensa naquele momento. E pensar como um povo, imaginar como um povo pensa numa certa época, é entender questões históricas relevantes naquele momento, questões econômicas relevantes naquele momento, questões sociais relevantes naquele momento, e como essas três questões se vinculam ao que pra gente é o mais importante, que são as questões culturais. Saber cultura é isso, não é? Entender cultura não é entender um pouquinho das pitadas abstratas que envolvem um certo personagem, uma certa nação, um certo povo. Deixa eu dar exemplos bobos disso para você. Existiu nos Estados Unidos, por exemplo, uma época, em mais ou menos 1960, o famoso movimento de contracultura, ou movimento contracultural. Com certeza, você já ouviu falar nesse termo. E se não ouviu falar em contracultura, você ouviu falar, por exemplo, sobre Woodstock,
sobre paz e amor, sobre a liberdade relativa a questões sexuais como sexo, drogas, rock and roll. E aquele movimento de contracultura, de rejeição à cultura tradicional, rejeição a um pensamento mais conservador, mais rigoroso, mais racista e mais intolerante em dados momentos, isso é importante demais, porque isso interfere sobre o comportamento, sobre a forma de se vestir, sobre a forma de se pentear ou de não se pentear, sobre tomar banho ou não tomar banho. Olha quantas questões são vinculadas ao movimento de contracultura. Vou ter que gastar um tempinho para explicar isso para vocês, mas não tem problema, tá? São saberes culturais, que eu estou transmitindo agora, que interferem objetivamente sobre os padrões estéticos de beleza, os padrões de integração social ou não. Às vezes não geram integração, às vezes geram intolerância. Como assim? O comportamento vigente dos Estados Unidos durante um bom tempo foi um comportamento bem conservador, bem tradicionalista, de um país que sempre adorou a cultura bélica, a cultura de guerra, e investia nas guerras, se dizia orgulhoso por ser um país que vencia as guerras, e mandava sei lá quantas mil pessoas para as suas tropas, para que elas fossem representar a bandeira americana. Não é isso que a gente vê no cinema pra caramba? Não é isso que a gente vê em milhões de filmes, em milhões de séries americanas, que tem esse orgulho americano de ser um país belicista, um país que vence todas as guerras? Tudo bem. Não são só os brasileiros que se incomodam com isso, não. Há americanos que, durante muito tempo, lá mesmo nos Estados Unidos, se incomodaram com essa postura conservadora e patriótica ao extremo. E aí, existiam famílias conservadoras, bem americanas e bem patriotas, que começaram a ter seus filhos já não tão felizes com esse negócio de ir à guerra. E a guerra, não porque eu decidi ir à guerra, mas porque mandaram eu ir à guerra. Mandaram a pessoa representar o país no Vietnã, mais tarde, representar o país no Afeganistão, algo mais presente, algo mais próximo da nossa atualidade. Mas pensa no Vietnã especificamente. Lembra quantos americanos se voltaram contra a guerra do Vietnã? E qual era o argumento deles na época de ir contra a guerra do Vietnã? Paz e amor, vamos ficar na paz. Vamos cultivar o que é tranquilo, o que é paz, o que gera amizade, alegria. A ideia das drogas está muito relacionada a essa alienação proposital dos americanos. A aproximação deles ao ópio, à heroína, à maconha, ao álcool, ela foi explicada historicamente por esse comportamento de um povo que ia contra a cultura americana em uma parte da história. Mas o que isso tem a ver com saberes culturais? É o seguinte: essa juventude americana voltada e vinculada ao movimento de contracultura recebeu esse nome de contracultura ou juventude contracultural, porque o nome já diz, eles iam contra uma cultura específica. Que cultura era essa? A tal cultura conservadora, belicista, americana, patriótica ao extremo, vinculada muitas vezes ao capitalismo, à compra, aos padrões de consumo. E aí essa sociedade nova, que não está muito feliz com os padrões pré-estabelecidos, políticos, sociais, financeiros, estéticos, ela resolve dar uma guinada para romper com esses padrões. E o nome contracultura dá a ideia realmente de ruptura, é ou não é? Dá essa ideia de rompimento. Contracultura para ir contra esse conservadorismo americano. E aí percebe que o cara do movimento contracultural, ele vai deixar de usar a camisa de botão social para dentro, com um citinho afivelado, muito explícito. Ele vai querer começar a usar, blusa de algodão para fora. Pode ser suja, pode ser rasgada, né? Blusa relaxada. Vai ter aquela calça de linho para dentro, muito bem engomada? Não precisa de calça de linho. Ele pode usar uma calça jeans, que se puder ser rasgada, né? Ser rasgada indica, sou rebelde, sou revolucionário. Ou então, pelo menos, sou diferente desses caras aí, conservadores. E aí, olha como o padrão cultural de comportamento, ele começa a gerar consequências, por exemplo, na forma de se vestir. E aí eles começam a se vestir de um jeito diferente. É como se eles avisassem, eu não quero me vestir desse jeito americano tradicional, desse jeito americano conservador. Eu quero me vestir de um jeito mais simples, revolucionário, mais rebelde. Se parasse no jeito de se vestir, seria tão mais simples, tão mais tranquilo, mas vai muito além do jeito de se vestir. Isso se relaciona, por exemplo, ao jeito de falar. O próprio americano, ele resolve começar a falar de um jeito distinto, se utilizando um pouquinho mais de certas gírias. E onde ele aprende certas gírias? Às vezes em músicas. As músicas que começam a ser absurdamente valorizadas nesse momento, muitas vezes vêm da cultura grega, da cultura negra. Muitas vezes vem do jazz, que ganha um tom mais de rock and roll, e ganha um tom de rock and roll com jazz, pode ter uma questão ligada ao blues. E por que isso tudo é interessante demais para a juventude e de menos para os conservadores?
Porque a cultura negra não era apreciada pelos conservadores tradicionalistas, eles eram racistas. E a juventude quer fazer algo que vá incomodar os mais velhos. Ela quer aproveitar, explorar e admirar exatamente essa forma de apreciação da arte que incomoda os mais velhos. Quem passa a ser o ícone das guitarras berrantes dessa época nos Estados Unidos? Um Zé Mané aí, um tal de Jimi Hendrix, lembra dele? E não é um ícone negro que se veste desse jeito mais revolucionário? Esse cara faz a barba? Não faz não, né? Ele deixa a barba crescer. Sabe o que significa deixar a barba crescer? É cultuar essa postura revolucionária, mais do que cultuar a postura revolucionária. É falar, não quero ter a barba feitinha como se eu fosse um soldado americano, não. O soldado americano, do movimento militar, tem que fazer a barba todo dia. Tem que estar lá mostrando a imagem do soldado comportado dentro da regra conservadora, tradicionalista, militar. Quero ser diferente desse cara. Vou então deixar a barba crescer, mais do que isso, vou deixar meu cabelo crescer. Em contraposição com aqueles que tinham o cabelo cortado, sempre organizado, aquele cabelo quadradinho, típico de um militar, o cara começou a deixar a cabeleira crescer. E aí você vê os americanos que tem nessa época cabeleira, o Black Power. Olha como o Black Power ele é simbólico, não só por cultuar o Black, que é a cultura negra, mas por ser uma forma de oposição ao conservadorismo, inclusive militar americano. Isso é interessante demais. O tal saber cultural, ele interferiu sobre o jeito de se vestir. Foi ou não foi? Percebe que também interferiu no jeito de falar, com gírias mais ligadas à cultura afro, à cultura dos negros? Ele interferiu também no jeito de fazer ou não fazer a barba, no jeito de cortar, ou no caso, não cortar o cabelo. Por quê? Porque são saberes, lê de novo comigo, são saberes culturais que estão relacionados à organização do mundo e da própria identidade. O saber cultural da época, portanto, que surge a partir de 1960, ele passa a interferir claramente na formação da identidade de um povo, que, na verdade, por ser de contracultura, ela dizia, não, eu não quero me adequar a esse tipo de identidade, eu quero ser diferente, eu quero mostrar pela minha identidade, pelo meu jeito de falar, de andar, de me vestir, pelo tipo de música que eu ouço, eu quero mostrar que o meu saber cultural estético é diferente do tradicional. É interessante isso pra caramba, é ou não é? Será que esse troço respingou sobre a cultura brasileira? Lembra? Lembra da Tropicália? O que são Caetano Veloso, Gil, que também se apoiam na questão do paz e amor, da simplicidade, naquelas músicas que falam do coqueiro, a música que fala da farofa, que fala da palhoça, que fala da... O que elas falam de relevante, de engajado, de politizado? Nada. Mas a graça é essa, né? A graça é mostrar que a alienação pode ser uma forma de saber cultural, pode ser uma forma de mostrar a identidade cultural de um povo. E eles tentam mostrar que eles são propositalmente alienados. O Brasil está pegando fogo com a tal da ditadura, o Brasil pega fogo com o AI-5, os atos institucionais de história estão fazendo todo mundo pensar na política nacional. E qual foi a maneira deles de mostrar a identidade deles diante do problema? Não vou falar disso não. Vocês querem que eu fale disso? Eu vou falar, portanto, de o que é simples. Vou falar do que não é importante. Vou falar do vento, das mulheres, da morena que dança, vou falar do samba. E os saberes culturais ficam claramente vinculados às questões estéticas, musicais, aos padrões de beleza, aos padrões culturais que formam, como um todo, a chamada identidade cultural. Percebeu como funciona? Poderia cair para você uma questão sobre o movimento de contracultura? Claro que sim. Poderia cair uma questão para você sobre a interferência do movimento contracultural lá nos Estados Unidos ao nosso movimento contracultural aqui brasileiro, pela Tropicália, pelos Novos Baianos, que também eram bem paz e amor, pelos Mutantes, que eram também muito paz e amor. Isso é a nossa identidade cultural sendo vinculada a saberes estéticos de uma certa época, a saberes culturais de um certo momento. Deixa eu ler para vocês um pouquinho da habilidade, que até agora nem cheguei nela. Habilidade número 13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. O que eu acabei de fazer foi, genericamente, isso. Citar a existência de produções artísticas, ou, na verdade, comportamentos artísticos. Isso foi, de maneira genérica, o que eu fiz com vocês. Eu falei sobre os comportamentos de maneira mais ampla, mais abrangente. Mais do que falar sobre os comportamentos,
a habilidade 13 pede para você olhar um pouquinho mais especificamente para certas formas de arte, certas produções culturais. Isso acontece ao longo da nossa história de muitas e muitas maneiras. E aí, na nossa história, de que maneiras isso aconteceu? Posso dizer para vocês. Quem definiu, por exemplo, que o barroco, o estilo literário conhecido como barroco, ele seria conflituoso? Alguém chegou e falou, tem que ser conflito no barroco, tá? Vocês só podem falar de bem contra o mal, pecado versus perdão, o perdão versus a salvação. E aí os autores foram lá, empolgados por essa ordem, foram fazendo poesias vinculadas a essa problematização. Não, claro que não foi assim. Ninguém decidiu que eles seriam sempre presos, apegados a esse contexto. A verdade é, o mundo estava envolto de certas questões que naturalmente faziam o homem daquela época agir e pensar de uma certa maneira. E já que o homem de uma certa época vai agir e pensar de uma certa maneira, a produção artística vai ser vinculada ao jeito dele de pensar. Então quer dizer que os conflitos barrocos estão vinculados a conflitos do homem daquela época? Claro que sim. Na época do barroco, nós tínhamos lá na Europa a famosa Reforma Protestante. Lembram disso? A partir da Reforma Protestante surgiram luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Eram algumas formas novas, dentre outras, tá? Algumas formas novas de entender o que seria religiosidade, o que seria essa forma de entender o catolicismo. E aí, durante um bom tempo, os fiéis começam a migrar, entre aspas, para essas novas formas de religião. O tempo passa e mais fiéis vão se aproximando dessas novas formas, luteranas, sobretudo, calvinistas, sobretudo. E até que chega um momento que, depois de tanto tempo, a Igreja Católica, Apostólica Romana, olha e fala, não pode ser assim. Se continuar essa brincadeira, olha, eles vão começar a caminhar para essas derivações da Igreja Católica Apostólica Romana, e os fiéis vão todos para essas novas, entre aspas, seitas. E não pode ser assim, não. Então vamos fazer uma coisa? Vamos tentar fazer alguma coisa para resgatar e para capturar esses fiéis que foram para outras formas de religião? Lembra o que eles fizeram? Com certeza você ouviu falar numa chamada Santa Inquisição. Lembra dela? Com certeza você ouviu falar no chamado Concílio de Trento. Nós tínhamos nesse momento alguns fatos históricos muitíssimo relevantes que são vinculados à intenção da igreja de resgatar os seus fiéis. E ela faz isso no papo, pela ideologia, pela conversa, pelo diálogo, ou na marra, né? A Santa Inquisição, ela tinha, dentre outras funções, matar ou enforcar em praça pública, ou queimar em praça pública, aquele que cometesse uma heresia. Lembra o que eram as heresias? As heresias eram formas quaisquer das mais diferenciadas, muitas vezes ligadas às ciências, eram formas de contestação ao padrão religioso. Muitas pessoas se apoiavam nas ciências para tentar criticar e contestar o que era um padrão religioso, um padrão católico. Esse cara que vai contestar o padrão religioso, ele é considerado um herege. O que se faz com o herege? O que a Santa Inquisição faz com eles? Ela vai dar cabo desses caras, vai esconder essa galera. E aí, dentre milhões de outras pessoas famosas envolvidas com isso, Joana d'Arc é um caso simbólico para essa questão, né? Lembra que ela foi realmente torturada, queimada em praça pública, para mostrar que, olha só, a igreja não vai aceitar essas pessoas que vão contra o padrão religioso, católico, apostólico, romano. Isso a gente aprende história pra caramba. Vicente, o que essa questão de história tem a ver tanto a ver com a literatura? O que isso tem a ver com a língua portuguesa? Galera, o que tem a ver? Não é exatamente a história quem proporciona saberes culturais para o homem de uma certa época? Então, entender a confusão, o conflito, reforma contra reforma, é saber por que o homem barroco era, de fato, bastante conflituoso. Não era só por isso, não. Dentro desses conflitos, ele vivia muitas vezes aquela oposição teocentrismo, antropocentrismo. E aí eu valorizo a vida humana com o homem no centro do universo, antropocentricamente, valorizando certos prazeres, a cultura hedonista, ou não? Deus estará no centro do universo, teocentricamente, e já que Deus está no centro do universo, eu tenho que respeitá-lo e respeitar seus dogmas para qualquer que seja a minha atitude. E aí, no meio desse conflito, olha lá, surgem várias outras dúvidas que são vinculadas ao homem dessa época. Resumindo, você entende então que o texto barroco é conflituoso, é angustiado, é cheio de oposições, e a obra barroca é assim? Não foi do nada.
não foi por uma decisão de uma pessoa, não foi por um contrato, foi simplesmente porque as questões históricas existentes no mundo naquela época, elas eram conflituosas, contrastantes, cheias de oposição. E o homem pensa exatamente como o mundo naquele momento está, entre aspas, fazendo ele pensar. Tá vendo como funciona? Tá vendo como são as habilidades? Olha como eu posso muito facilmente vincular história e arte, história e literatura. Isso que a gente aprende nas aulas de literatura pode ser muito bem utilizado ao longo de nossas aulas. E aí, é importante saber de que maneira ou de que maneiras isso pode acontecer. Entendendo de novo a habilidade. Olha comigo, ó. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Ó, explicar diferentes culturas. Se eu começar a falar sobre culturas, sobre obras artísticas, produções artísticas, eu posso dar voltas e voltas e voltas para perceber que nenhuma cultura surge do nada. Normalmente, algum fator específico da história faz o povo de uma certa época pensar de uma certa maneira. Posso pensar em diversos aspectos para falar disso com vocês. Vocês conhecem a capoeira, não conhecem? A que está relacionada a capoeira? Ela se encaixa direitinho nessa habilidade. A capoeira passou a ser praticada por quem? Lembram disso? Se não lembra, para pensar junto comigo. Começou a ser praticada pelos negros, que fingiam estar dançando naquele momento lá no seu ambiente, em que eles tinham, todos juntos, no ambiente ainda da escravidão, né? No ambiente que eles estavam, muitas vezes, em formas de se unir para celebrar, eles tinham que fingir estar dançando, participando de certas danças e comemorações, e aí a dança, disfarçadamente, na verdade, era uma luta, né? E a movimentação corporal deles é vincular o disfarce relacionado à dança e, na verdade, a prática de uma luta, que hoje é dança e é luta, que é a famosa capoeira. Ah, mas por que eles tinham que disfarçar? Pô, eles tinham que disfarçar, senão tinha um cara lá que era o capataz, ele falou, oh, para com isso. Aí, ó, vamos pegar esse cara de volta, isso não pode acontecer. Aí ele ia pro tronco, ia apanhar, isso se não fosse morto. Então ele tinha que disfarçar muito bem esse treino da luta. Essa preparação física voltada para o dia em que existiria a possibilidade de ele, em vez mais de fingir que estava dançando, ele poderia lutar de fato, lutar a famosa capoeira. O que é isso? É uma forma de arte? Claro que é. Capoeira é arte. E essa forma de arte, ela trabalha, ela estuda, ela entende o comportamento de um povo. E ao entender o comportamento de um povo, ela leva em consideração questões históricas, ela leva em consideração questões sociais daquele momento de um país. E aí, olha como eu posso realmente interligar vários e vários pontinhos interessantes dentro de uma habilidade específica. E é assim que funciona. A habilidade de hoje vai ser vinculada em vários momentos às questões sociais relevantes ao longo da nossa formação histórica e cultural e da formação histórica e cultural do mundo como um todo. Eu brinquei aquela hora e falei sobre o drama argentino, revelado pelo tango, falei um pouquinho da questão mais africana, vinculada à nossa cultura do capoeirista brasileiro, e eu passar disso de maneira mais global. A questão que é reforma e contra-reforma, ela não foi só brasileira, não foi só portuguesa, não, ela foi global. E ela interfere claramente na forma como o mundo está pensando em uma certa época, em um certo momento. Espero que esteja tudo bem, tá? Lembra de mandar dúvidas caso elas existam. Lembra que eu posso responder a vocês a qualquer momento. E para isso é importante que vocês estejam bem atentos, porque, obviamente, a qualquer momento você pode fazer qualquer pergunta que eu vou responder, como sempre, com a maior prontidão. Queridos, deixa eu ver com vocês um exemplo. Esse primeiro exemplo que aparece aqui, ele está vinculado a um projeto artístico que vocês conhecem, né? Observe as duas imagens a seguir extraídas durante a produção artística do movimento conhecido como grafite. A questão avisa pra gente que isso aí é o tal do grafite, né? É bonito, por sinal, né? Olha que desenho legal, muito maneiro, né? A capacidade de ele fazer sem uma régua, sem um compasso. Olha como fica realmente bem arredondado o olho, entre aspas, da caveira. O brilho, que seria o reflexo do olho, daquele espaço em que está o olho. É legal pra caramba, isso é muito bonito. O próprio desenho que está ao lado também é muito bonito, cada um à sua maneira, né? Um é pautado numa linguagem verbal, que é o desenho da direita, colorido. O outro é pautado na linguagem não verbal, e o símbolo da caveira, ele é realmente muito significativo. Eu poderia fazer milhões de perguntas relativas a isso aí. Eu poderia pedir para você interpretar cada desenho. Isso é capacidade e objetivo de uma outra habilidade. Habilidade que nós vimos na semana passada.
Mas em vez de me preocupar apenas em interpretar uma imagem e interpretar outra imagem, eu quero falar genericamente sobre a produção artística como um todo. Vamos falar do grafite um pouquinho. Ele é uma forma de arte que representa um saber cultural, e essa forma de arte que representa um saber cultural, ela mostra aspectos específicos de uma identidade cultural. E é assim que acontece. Os aspectos específicos dessa identidade cultural são proporcionados por isso aqui. Porque olha lá, olha de novo. Por que ele resolveu fazer um desenho de uma caveira? Ah, pode ser uma questão específica dele. Por que o outro resolveu fazer, sei lá, o escrito que tem o nome dele? Também é questão específica dele. Mas ambas as formas, por mais que cada uma delas seja realmente bem diferenciada, as duas que estão nessa primeira imagem têm um comportamento comum, um fio condutor que é realmente idêntico. A necessidade de explicitar a sua forma de pensar, a necessidade de colocar ao mundo os seus sentimentos mais intimistas de raiva, de tristeza, de insatisfação, de engajamento político. E já percebeu que o grafite faz isso direto? Né? O grafite muitas vezes ele é politizado, muitas vezes ele está voltado às questões sociais relevantes, às vezes não, às vezes ele é só abstrato. Essa caveira, percebe? Ela pode ser abstrata. Mas qualquer que seja a intenção, se é gerar uma reflexão politizada, se é gerar uma reflexão mais abstrata, toda forma de grafite é uma forma de expressão intimista, expressão da subjetividade. Olha a próxima. Essa aí, ela tem a coloração mais avermelhada, mais cor de abóbora, então realmente ela é assim. É claro que tem um homem passando na rua, né? Antes nós tínhamos um outro homem, olha a diferença. Quem é esse rapaz que aqui está? Ele é o cara que está fazendo a pintura. Percebe que ele nem acabou de fazer o osso que cai para a direita aqui, ó. Ele nem acabou de fazer ainda, ele vai pintar direitinho a parte interna desse osso. Beleza. Mas o homem que está nessa parte, ele é atuante. Ele é o cara que está praticando, nesse caso, a arte do grafite. Nesse aqui não tanto, né? Devia ser um pedestre, um passante, o cara está passando pela rua. E no que ele passa pela rua, está um desenho lá atrás de um grafite, que é interessante porque tem uma certa forma de ligação, de conexão entre as duas imagens, né? O rapaz está passando e o desenho do menino ao fundo, com olhos azuis, o desenho do menino com o dedo à boca, de forma claramente não verbal, pede silêncio. Olha para o rapaz, percebe que por acaso, pode ser mera coincidência, mas por acaso ele passa em silêncio. Legal perceber essa inter-relação, né? Porque a relação na primeira imagem era uma. Eu tinha um cara que estava agindo sobre o grafite. Na segunda imagem é outra. De alguém que passa e talvez seja até, em vez de agente sobre o grafite, paciente sobre o grafite. Vamos entender o que a questão vai explorar nesses dois casos, ó. O reconhecimento de diferentes formas de arte, seu contexto, objetivo comunicativo e formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos que são construídos socioculturalmente. Ó, isso é praticamente o que é falado em uma das habilidades do Enem. Vou ler de novo. O reconhecimento de diferentes formas de arte, e o grafite é uma diferente forma de arte. O seu contexto, o contexto do grafite é o contexto daqueles personagens mais urbanos, e ela é uma arte totalmente urbana, né? Você não vê esse sistema de grafite no campo, no ambiente campestre. Você não vê o grafite na praia, né? Porque a composição do grafite ela é vinculada a locais urbanos, viadutos, muros quaisquer, às vezes até carros abandonados sofrem grafite, caminhões abandonados sofrem grafite. Você vê muito isso às vezes em filmes americanos, né? Em que passa um caminhão, uma Kombi, uma van, e ela toda é grafitada, porque ela é uma forma de expressar opinião. É uma forma de expressar felicidade, alegria, né? Tristeza, indignação, revolta política, revolta qualquer que seja. E aí, o objetivo comunicativo tem a ver com a intenção de expressar alegria, tristeza, revolta ou não. O formato mais comum também, né? A composição de imagem, às vezes imagem e palavras, às vezes apenas palavras, relacionam-se aos conhecimentos que são construídos socioculturalmente. Legal. Olha o que a questão explora nesse momento. A análise dos elementos constitutivos dos textos acima, já que são dois, e por sinal, o primeiro texto, se você vai pensar, ó, voltando até para entender outras habilidades. O primeiro texto, eu sei que tem um grafite à direita, azuladinho aqui, meio violeta, né? Tem um grafite à direita, eu sei, mas o elemento em primeiro plano desse grafite é a caveira. E a caveira que aparece em primeiro plano, relacionada ao homem que vai pintar e vai colorir essa caveira, vamos olhar só para ela.
ela é não verbal, né? Nenhum elemento verbal aparece aqui, ligado à caveira, passando qualquer informação. Então eu tenho um elemento não verbal que é bem expressivo, bem significativo. Olha o próximo. Também, né? A simbologia do menino que bota o dedo na boca para pedir, digamos, silêncio, ela é uma simbologia bem não verbal. Ah, professor, mas está escrito ali pequenininho, ó, eu amo grafite. Você percebe, ó, um I in English, um coração e grafite. É verdade. Tem um momentozinho sutil, um detalhe que é não verbal, que seja. Eu até posso falar que a arte como um todo ela é híbrida, mas a parte principal dela é não verbal, porque é um menino que ao fundo pede silêncio. Só que eu tenho que vincular isso agora aos elementos constitutivos dos textos, de acordo com a finalidade comunicativa comum do grafite, não de uma obra específica, da outra específica, da proposta artística. E ele fala que a função predominante é, olha opção por opção, começa a dar uma olhadinha em cada uma delas, ó. Ele diz que a função pode ser socializadora, visando a popularização dos artistas. Gente, eu até tenho um artista que pode se tornar mais popular. Tipo, se você vê por uma cidade sempre a imagem de um cara, você fica naturalmente mais curioso a perceber quem é esse grafiteiro? Quem é o cara que fez essas pinturas? No Rio de Janeiro tem um cara chamado Gentileza, que foi até personagem de umas músicas famosas da Marisa Monte, em que ela fala que gentileza gera gentileza. Essa era a frase chavão, era o jargão principal do poeta Gentileza. E ele era de fato poeta, ele passeava pelo Rio de Janeiro compondo poesias e colocando sobre os viadutos, em muros mais abandonados, mais antigos. E aquilo era uma forma de criação artística. Mas aquela dele tinha valor reflexivo, ele ficou famoso por aquilo, porque tinha a imagem sempre, a roupagem tradicional dele. Aqui, esse personagem que está de costas, ele pode até ficar famoso, mas não parece ser essa a função principal dele nesse momento. Não acho mesmo. Aqui, de novo, ó, até encontro a assinatura pequenininha do cara que foi o compositor dessa imagem. Mas eu não posso imaginar que o objetivo principal, quando ele fala de objetivo comunicativo, olha lá, tenha sido ficar famoso socialmente. Então, deixa a letra A para lá. B. Sedutora, considerando as obras de arte com fins catárticos. Eu gosto dessa opção e vou falar dela com mais detalhes daqui a pouquinho. Quero ver as outras. Estética, propiciando uma apreciação pouco reflexiva da obra. Estava indo tão bem. Porque é claro que isso aqui tem um valor estético, né? Representa a beleza, uma imagem que chama atenção por ser bela, por ser interessante. Então, realmente, tem uma importância estética inegável. Essa aqui também, né? Eu não fiquei com vocês refletindo sobre a beleza estética. Então, aquela opção começou legal. Mas, propiciando uma apreciação pouco reflexiva da obra, não acho que isso aí, por exemplo, seja pouco reflexivo. Essa aqui também não, a ideia de medo, né? de terror em um dado momento. Essa aí mais ainda. Sabe por que ela não é pouco reflexiva? Porque a ideia de pedir silêncio é o que acontece no Brasil desde sempre, né? O que mais foi feito durante as épocas ditatoriais brasileiras, se não pedir silêncio, exigir silêncio, impor silêncio? Então essa imagem, ela é muito significativa. Ela não é algo pouco reflexivo, pouco contemplativo. Mentira. Letra D. Educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. Ah, eu não sou orientado por isso. Na verdade, eu nem tenho que agir segundo o que está sendo falado por essa imagem aí. Eu nem tenho que agir segundo o que está sendo falado por essa primeira imagem. Na verdade, não é assim que funciona. Eu tenho que, nesse caso, interpretar o que está sendo feito sem necessariamente ser orientado ou ter meu comportamento orientado por essa interpretação. E na letra E, contemplativa, concordo que ela é contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais. Acabou. Não é isso. Existe uma contemplação, uma observação, uma admiração? Claro que sim. Eu estou admirando essas obras de arte, eu estou admirando, e as duas formas de grafite são obras de arte. Mas eu não estou contemplando por contemplar e ponto final. A contemplação é vinculada à reflexão que se sugere ao longo dessa análise. E aí, como começa bem a opção, né? Contemplativa, beleza. Agora, evidenciando a importância de artistas internacionais. Quem disse que esses caras são internacionais? Sabe se eles são? Quem disse que esse outro cara é internacional? Pode ser, pode não ser. E aí eu não tenho como confirmar isso. Se eu não posso confirmar, joga fora a letra E.
Volta lá para a letra B. Queridos, sedutora, considerando as obras de arte com fins catárticos. Catárticos são aquelas ligadas à catarse. Lembra de catarse? Lembra que a catarse, e ela pode ser traduzida, foi traduzida para a língua portuguesa, muitas vezes falada como catarse, funciona também, tanto faz, já que vem um Szinho depois do R, é o som de s. O que acontece com a catarse ou com a catarse, com esse fim catártico? Lembra o que é a catarse? Se você assiste a um filme, e esse filme proporciona em você uma forma de envolvimento que deixa você mais irritado, incomodado, e falando, caramba, que absurdo, o filme fala sobre racismo, sobre preconceito, olha que negócio irritante, quanta pessoa ignorante. Eu estou envolvido catarticamente com aquele filme. Ele soube despertar em mim essa ideia de comoção. Eu fiquei comovido com aquilo. Se eu fiquei comovido, eu fui seduzido. E é assim que funciona. Lembra que os fins catárticos estão relacionados a essa sedução. Sedutora, considerando as obras de arte com fins catárticos. A boa forma de arte, ela é comovente, ela é sedutora, ela é catártica. Já que eu dei exemplo de um filme que me incomoda, que me irrita, você poderia ver um filme, por exemplo, e morrer de rir. Sorrir, 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 sorrir. E aí, os filmes que fazem você sorrir, eles são vinculados exatamente ao poder de sedução. Ah, mas sedução não tem que ser algo sensual, não tem que ser algo sexual, não. Qualquer tipo de sedução. Tem sedução que faz você comprar um produto. Tem sedução que faz você votar em um político. E tem sedução que faz você se envolver mais com uma música, se envolver mais com uma poesia, se envolver mais com um livro. E elas são formas de envolvimento e de sedução. Em outras palavras, são formas de envolvimento catártico. Tá vendo como funciona? Eu vi nessa última semana um filme que aqui no Rio foi lançado há algumas 2 ou 3 semanas, um filme chamado Bling Ring, Gangue de Hollywood, na verdade. De umas meninas, são as chamadas patricinhas que moram em Hollywood, que tem grana, né? São as filhinhas de papai, que tem dinheiro, e eles já vão fazer uma simples brincadeira em Hollywood. Eles resolvem passear por alguns bairros ricos de Hollywood, que são tão ricos, que não tem portão, não tem vigia, não tem segurança à porta. Eles vão entrando nas casas, com uma naturalidade. E são países ricos, são na verdade bairros ricos, que às vezes deixam até a porta aberta, a janela aberta. O que esses playboys, aquelas chamadas patricinhas fazem? Quando eles sabem que um Orlando Bloom, lembra do Orlando Bloom, do cinema? Que ele está viajando, porque eles viram isso na internet. O que eles fazem? Eles vão à casa do Orlando Bloom, invadem a casa do cara para mexer nas roupas dele, para mexer nas bebidas dele, para mexer nos relógios dele. E aí isso começa a acontecer com o Orlando Bloom, com a Lindsay Lohan, com a Paris Hilton. E o filme mostra isso, ele é pautado em cenas reais. Não dá para ver esse filme e não se incomodar. Não dá para você ver esse filme e falar, não, isso é inacreditável. Que as pessoas que têm grana, que têm família, que são educadas, agem com naturalidade, como se elas estivessem andando pela rua. E como se elas pudessem pegar as coisas dos outros com tanta naturalidade. E o filme é sobre isso, pautado em fatos verídicos, um filme pautado na realidade, que me deixou por pelo menos 1 hora pensando, olha que absurdo. E as meninas que foram presas, elas não tinham noção de que elas tinham feito algo errado não, isso incomoda mais. As meninas que foram presas, o que a gente fez demais? A gente estava se divertindo, a gente não fez por maldade. E aí, elas estavam muito mais preocupadas com a repercussão daquilo na mídia do que com o crime. O que é isso? É uma forma de envolvimento do texto com a minha vida. Isso é catarse pura. Essa forma catártica de envolvimento, ela está relacionada à minha vida, porque essas pessoas, já que elas fazem parte da realidade, isso faz o filme criar uma identificação minha com o cinema, com a história, muito maior. Eu, por exemplo, não curto muito filme de ET. Eu não curto muito filme, posso ser criticado por vocês, tá? Já aceito isso. Mas eu não gosto do bruxinho Harry Potter. Eu não sou muito fã do Harry Potter. Ele não tem forma de catarticamente me envolver, porque eu falo, isso não me seduz. Lembra catarse, sedução? Isso não me seduz, bruxo, bruxaria, homem voar, homem ter asa, né? Homem virar rato. Isso não me interessa. Eu comecei a ler Harry Potter, li o primeiro, deixei pra lá. Porque eu não fui envolvido catarticamente. E as obras de arte são assim. Algumas envolvem mais, outras envolvem menos, e é assim que funciona. Volta para a questão? A resposta de fato é a letra B. Por que isso aqui envolve a gente catarticamente? Por vários motivos. Porque assim como no filme Bling Ring, ele fala de uma realidade que é próxima da minha. E falar sobre a minha realidade me envolve mais, de fato, me faz interagir mais de acordo com o que está sendo explorado. Isso acontece em músicas, poesias, filmes.
acontece no grafite. O grafite ele é um elemento da nossa realidade e ele pode muitas vezes transmitir dores, anseios, alegrias que são da nossa realidade também. O grafite faz isso muitas vezes. Esse aí também, olha lá. Ele pode ser uma simbologia de um povo calado, de um povo que teve a obrigação de se calar durante muito, muito tempo ao longo da história. Entende por que a resposta é a letra B? Vocês têm alguma dúvida? Quem quiser mandar dúvida cá, fica à vontade, eu posso explicar qualquer detalhe dessa questão se você quiser. Aproveite esse momento para receber algumas informações, dúvidas, perguntas, abraços de vocês. O nosso polo Única Educacional, a unidade de Timóteo, fala: boa tarde, muito boa aula, manda um abraço para os alunos do polo de Timóteo, em especial para os novatos. Queridos novatos, então se vocês não me conheciam, eu sou o Vicente, já é a terceira vez ou quarta vez que eu venho para cá dar aula para vocês. E virei outras vezes, se eu não vier, virá um outro professor que eu tenho certeza de dar uma aula até melhor que a minha, porque a galera aqui está bem preparada. E um abraço para todos vocês. Fiquem à vontade para mandar dúvida assim que vocês quiserem. E espero que vocês estejam entendendo direitinho as questões que são apresentadas para essas habilidades, todas elas bem específicas. Queridos, deixa eu ver com vocês outros exemplos. Já que eu falei de arte e comportamento, identidade cultural, esse momento mais cariocão da nossa aula, eu posso falar um pouquinho sobre o tal do samba de gafieira. Eu gosto muito, não danço muito bem não, mas sem enganar. E aí o samba de gafieira, aquele que é bem dançado na Lapa, ele é bem realmente envolvente, ele é a cara da cultura brasileira e especificamente a cara da cultura carioca. Lê comigo esse texto sobre a dança de gafieira ou o samba de gafieira. Um dos principais aspectos observados no estilo samba de gafieira é a atitude do dançarino frente à sua parceira. Malandragem, proteção, exposição a situações, surpresa, acho que faltou uma vírgula aqui, tá? Exposição a situações, vírgula, surpresa, elegância e ritmo. Na hora da dança, o homem conduz sua dama e nunca o contrário. Dançando, o dito malandro sempre protege sua dama, dando a ela o espaço para se exibir e para ele e para o baile inteiro ao seu redor, e ao mesmo tempo impedindo uma aproximação de qualquer outro homem para puxá-la para dançar. É legal isso e, por sinal, é interessante demais, porque muitos de vocês podem ter visto já um casal dançando o chamado samba de gafieira. Havia uma novela há 2 anos, não lembro agora, que tinha um grupo que sempre ia para fazer dança de salão e era um grupo que sempre se encontrava para dançar. E a gafieira tem muito a ver com isso, né? Era um grupo que realmente vivia ali pertinho dos Arcos da Lapa e para quem é carioca isso é bem mais fácil de visualizar e espero que vocês consigam visualizar isso bem, se não são daqui e se nunca vieram. Vocês podem perceber e saber como funciona. Esse jeito mais cariocão, mais malandro, de querer ser ao mesmo tempo sedutor, querer mostrar pra todo mundo que a mulher dele, ó, tô com qualquer uma não, né? Minha mulher é bonita, é interessante. E aí é legal porque, olha quantos elementos estão relacionados a saberes culturais e a identidade cultural de um povo. O carioca é muito assim, né? Meio marrento. Não sou assim não, tá? Prometo que eu sou legal. Mas a personalidade do carioca tende a ser mais forte, né? Aquele cara mais bronquinha, como se diz por aí. E até na hora de dançar isso fica claro. Não é só pelo funk não, né? O funk ligado muitas vezes à violência. Até o samba tem capacidade de vincular essa certa agressividade às vezes, de não querer que ninguém chegue perto da sua mulher, a proteção, um jeito mais machista de se expressar. Porque percebe que isso é um machismo? Olha, lê comigo um detalhe interessante aqui. Na hora da dança, o homem conduz sua dama e nunca o contrário. É legal isso, porque olha só, interpreta comigo, gente. Que papo é esse de que o homem conduz a sua dama e nunca o contrário? Você pode interpretar que, não, Vicente, eu entendi, pô. Eu entendi porque como o homem é mais forte, como o homem é maior, ele tende a ter uma capacidade maior de controlar o corpo da mulher. Tudo bem, não imagina dançando não, que vai dar problema, que eu danço muito mal, tá? Tô querendo simbolizar a cena. Agora, será que é só porque ele é maior? É só porque ele é mais forte? Não. Isso faz parte de uma sociedade mais antiquada, mais patriarcal, que continua sendo machista durante um certo tempo. Até hoje, muitas vezes, é bastante machista, em que o homem tem, dentre outras funções, num casal, a proteção da dama. Olha como a música faz isso. Lembra que eu brinquei no comecinho da aula da relação que o tango pode ter com essa ideia de proteção? Esse simbolismo, essa romantização? A dança da gafieira é assim também. A gafieira também tem essa possibilidade de um homem que vai proteger a sua dama. E aí, ó, essa ideia de rodar, sabe o que é o ato de rodar?
é muitas vezes rodar para não dar a possibilidade de alguém chegar perto dela. Opa, se alguém vai chegar aqui, eu vou tirar ela desse circuito. E aí a movimentação dele é vinculada à proteção que ele poderia fazer diante da moça que é, entre aspas, dele. E ele se vê como um possuidor dela. Isso é legal pra caramba, é ou não é? Já tinham parado para pensar na capacidade que um ritmo, uma dança tem de fazer você entender como é o povo, como é o jeito de pensar de uma parte da sociedade, como é o jeito, às vezes, machista de agir de um homem, o que tem tudo a ver com a famosa identidade cultural sobre a qual nós estamos falando. Aí continua esse texto, ó. Depois de perceber que dançando o dito malandro, e o termo malandro é muito utilizado até hoje, sempre protege sua dama, dando a ela o espaço para se exibir para ele e para o baile inteiro ao seu redor, isso é simbólico demais, né? Ele quer mostrar para o baile inteiro que a mulher dele é bonita, né? Ele quer mostrar para todo mundo que ele está com a mais bela, a que dança melhor. Isso você vai falar que é marra de carioca, né? É um pouquinho, admito, mas é identidade cultural. Se isso é bom ou ruim é outra história, não estamos aqui para julgar. Mas, ó, é a composição da identidade cultural de um povo sendo projetada sobre arte, sobre uma obra de arte. E o samba de gafieira é, obviamente, arte. E aí se diz ainda o seguinte: e ao mesmo tempo impedindo uma aproximação de qualquer outro homem para puxá-la para dançar. Ele está ali no seu papel mais patriarcal, mais machista às vezes, como protetor da figura feminina. Continua esse texto, olha lá. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo, revelando, vamos ver opção por opção, manifestações afetivas, históricas, ideológicas e espirituais, refletindo o modo de expressar-se no mundo. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas e até espirituais, sim. Professor, não, o samba de gafieira não tem relação com a espiritualidade. Vem cá, olha o enunciado. O enunciado está falando sobre o samba de gafieira? Não, o enunciado é muito mais genérico. O samba de gafieira foi um exemplo, lembra de metonímia? Ele foi uma metonímia para que você entenda os impactos relevantes sobre uma identidade cultural no que diz respeito à projeção da dança de gafieira. Na verdade, a questão não é especificamente sobre samba de gafieira, sobre o tango, sobre a capoeira, como a gente falou antes. Não, o texto, a questão, na verdade, é sobre a dança genericamente. Interpreta comigo, ó. Manifestações afetivas, sim. O homem que seduz a mulher tem a ver com manifestação afetiva. Históricas. Já que eu falei mais cedo hoje sobre a capoeira não tem essa manifestação histórica? Ideológica, inclusive? E espiritual? Espiritual não tem não, professor. Claro que tem, gente. Não existem danças que são formas de celebração, né? A Umbanda tem a sua dança, né? Os festejos judaicos têm suas formas de dança, os festejos católicos têm suas outras formas de dança. E aí, a gesticulação corporal, o jeito de dançar, é claro que ele pode ser vinculado à espiritualidade. É claro que ele pode ser vinculado à religiosidade. E são formas de refletir claramente o comportamento cultural, a identidade cultural de um povo. Olha a letra B. Aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Desconsiderando não. Né? Porque os fatos históricos são relevantes. Se eu comecei a aula mostrando para você que entender a cultura de um povo é entender os fatos históricos, é claro que isso é relevante demais. É claro que a história de uma nação reflete sobre a cultura e a cultura se reflete, dentre outros fatores, sobre a dança. Então, os fatos históricos são, de fato, realmente bastante relevantes. Olha a letra C comigo. Os acontecimentos cotidianos, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo-se a aspectos políticos. Ele começou de uma forma legal, né? Falar que eles são cotidianos, e são realmente elementos cotidianos. Mais do que isso, que eles podem sofrer influência mitológica de certos mitos religiosos. Eu não posso falar que não, mas podem sim. Agora, sobrepondo-se a aspectos políticos. Não existe nenhuma forma de apresentar questões corporais, cotidianas, até relacionadas à dança, que podem ter viés político? Claro que sim. Vicente, está brincando que eu posso falar sobre política apenas dançando. Calma. Falar sobre política não é falar sobre PT, PCdoB, PSDB.
Falar sobre política muitas vezes é Brasil mostrar sua cara. Falar sobre política muitas vezes é mostrar ser um revolucionário, é mostrar ser diferente. Lembra lá no comecinho da aula? Lembra movimento de contracultura? O movimento de contracultura, ele tinha vieses, plural de vieses políticos? Claro que sim. Ele era contra a política belicista americana, ele era contra a política conservadora, racista americana. Então aquilo tem um viés claramente político. Hoje, algumas obras de arte, algumas formas de arte são bastante políticas. Vocês podem conhecer, por exemplo, uns rappers de São Paulo, são os famosos Racionais MCs. Os Racionais, eles são extremamente politizados. E a forma política de apresentar a música dos Racionais, ela proporciona formas de dançar que podem ter um viés politizado, mais revoltado, certo, mano? Não é assim que funciona? Mais revoltado, de alguém que não quer muito abrir um sorriso, né? De alguém que não está muito satisfeito com as questões políticas e sociais brasileiras. Então a música está vinculada realmente a uma expressão de valor político, inegavelmente. Isso pode acontecer. Olha a letra C, ou melhor, olha a letra D. Lendas que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Será? São inverdades históricas? Acabei de dar exemplos para vocês em que a história explica o comportamento musical. Acabei de falar de, por exemplo, por que os Racionais são mais revoltados. Eles são mais revoltados porque eles vivem num contexto em que a saúde proposta pelo governo não chegou até a comunidade deles. A tal da educação proposta pelo governo não chegou até a comunidade deles. A organização espacial, a infraestrutura que deveria ser proposta pelo governo também não chegou lá. Pô, então os caras têm motivo para se revoltar, tem ou não tem? E o que a arte deles faz? A arte deles explicita essa revolta, explicita essa insatisfação. Então, não são inverdades históricas, podem ser verdades. E olha a letra E. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são colocadas em um ranking das mais originais. Ranking? Eu fiz isso com vocês hoje, até agora, em algum momento? Eu não tive preocupação em ranquear, como a gente fala, de que essa obra de arte ela é mais relevante, aquela é menos relevante, essa é mais catártica, aquela é menos catártica. Eu não fiz isso, nem posso fazer. A relevância de uma projeção artística é muito subjetiva. Lembra minha brincadeira naquela hora? Se você gostar de Harry Potter, por exemplo, você não entendeu o fato de eu, Vicente, não gostar de Harry Potter. Né? Eu não vou falar que ele é ruim, que ele é chato. Eu só disse que ele não me envolve catarticamente. Se você adora, por exemplo, um Star Wars, você não vai entender o fato de eu, Vicente, não curti muito Star Wars. Talvez você nem goste do tal filme que eu citei agora há pouco, o Bling Ring, que eu falei que é legal pra caramba. Eu gostei muito e achei interessante demais. Mas pode ser que você não curta isso. Por quê? Porque o que vai interferir sobre a relação subjetiva que algum tem catarticamente com certas formas de arte é o seu íntimo, é a sua intimidade, é a sua forma de absorver aquele tipo de informação. E aí, chegar à opção em falar que tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são colocadas em um ranking das mais originais, como se houvesse um critério objetivo do que é mais original, do que é menos original, não é possível. Né? Esse critério é subjetivo para falar de originalidade. Esse critério, ele é subjetivo para falar sobre apreciação, quem curte mais um certo tipo de arte e quem curte menos. Qual vai ser a nossa resposta? Olha comigo, ó. Letra A. As manifestações afetivas, históricas, ideológicas e espirituais, refletindo o modo de expressar-se no mundo. É legal pra caramba isso, porque analisando até certas nações, entre aspas, ao redor do mundo, os índios têm um jeito de dançar, né? O jeito de dançar do índio, eu não saberia jamais imitar um índio dançando, e seria ridículo da minha parte, né? Mas os índios têm o jeito dele de dançar, o jeito dele de se expressar corporalmente, que já é diferente, por exemplo, do samba de gafieira. Você não vê o índio dançando, né? O samba de gafieira. E já vai ser diferente de um jeito mais alemão, né? Vai ser diferente de um jeito mais irlandês. Você vê as festas irlandesas famosas, as festas muitas vezes dos ciganos, né? Em que todos estão lá com suas formas de dançar e sempre, cada hora, fica um casal ao meio, com uma roda em volta. Aquilo é a dança, que representa uma forma cultural de expressividade, uma forma comportamental de agir. E ela exemplifica tudo o que está sendo falado realmente na letra A, sobre manifestações afetivas, históricas, ideológicas e espirituais,
refletindo o modo de expressar-se no mundo. Senhores, tá vendo como funciona? Mais uma questão que eu faço com vocês e, obviamente, vocês podem mandar perguntas para cá a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. E essas formas de entender o comportamento de um povo são formas de confirmar que, realmente, a expressão corporal, ela está totalmente relacionada à cultura, está totalmente relacionada ao comportamento de uma certa nação. Deixa eu ver mais um exemplo com vocês. Olha só. Exemplo 3. Corpolatria. Calma, deixa eu explicar essa palavrinha para vocês. Corpolatria. Corpolatria é corpo, né? Corpolatria tem a ver muitas vezes com o estudo, com uma forma de analisar um certo problema, ou de preocupação com uma certa questão, ou de cuidar sobre certas questões específicas. O termo corpolatria está vinculado a uma preocupação maior com o corpo, que pode ser colocado num patamar superior, de forma a ser mais cuidadosamente trabalhado, de forma a receber uma cultuação mais vaidosa e muito mais voltada para os padrões de beleza de uma certa época. Esse é o sentido, bem resumidamente falando, bem resumido, de corpolatria. Olha o texto sobre essa tal corpolatria. Corpolatria é uma espécie de patologia da modernidade. A patologia é uma doença, né? Uma doença da modernidade, caracterizada pela preocupação e cuidado extremos com o próprio corpo, não exatamente no sentido da saúde ou presumida falta dela, no caso da hipocondria. Pausa. A questão da hipocondria é interessante, porque o hipocondríaco, o cara que a qualquer momento vai tomar um remédio, porque ele está com medo de ficar resfriado, está com medo de ficar gripado, e aí ele vai se prevenindo, vai tomando remédio, para ser um viciado em remédios. A corpolatria não é basicamente isso não. Ela não é um vício causado pela possibilidade de você não ter saúde, mas ele é diferente, olha lá. Mas, particularmente, no sentido narcisístico de sua aparência ou embelezamento físico. É legal a referência ao Narciso, né? O Narciso, o personagem que é muito utilizado e explorado no nosso contexto mitológico, que valoriza exatamente esse excesso pela vaidade, a preocupação extrema com a vaidade, com a beleza, com a sua possibilidade de adequar-se a um padrão de beleza. É o que está sendo falado aqui. A corpolatria, portanto, não está vinculada à sua possibilidade de ter um corpo não bem trabalhado a ponto de ter problemas de saúde. Mas sim, é um corpo não tão bem trabalhado a ponto de não ser apreciado por certa sociedade. E aí isso está relacionado pra caramba à questão da vaidade, né? A vaidade de uma certa nação, ela proporciona esse tipo de comportamento, muitas vezes, esse tipo de medo. O homem tende a querer fazer parte de um padrão corporal, de um padrão cultural, de um padrão comportamental, e ele tende a ser mais vaidoso para ser admirado e apreciado. Olha o que acontece. Nesse sentido, a inquietação existencial do homem moderno, com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem... Calma aí. Ele fala de questões existenciais. O que pode ser vinculado, o que pode ser relacionado a esse comportamento vaidoso do homem contemporâneo? Na nossa última aula, quando a gente falou de linguagem corporal e de linguagem corporal vinculada a preconceitos, às questões sociais das mais variadas, lembra de uma questão interessante em que eu falei sobre a preocupação da cantora Negrali em fazer plástica no nariz, né? Ela tinha uma preocupação meramente vaidosa, né? Era narcisismo puro, ela queria cultuar a vaidade e adequar-se a um padrão de beleza moderno. E mexer no nariz é algo comum pra caramba atualmente. Não sei se você percebe, mas se você parar pra prestar atenção, várias atrizes da TV Globo, quando estão fazendo novela, elas têm um narizinho delineado, o nariz que foi trabalhado e foi, com o pior sentido da palavra mesmo, foi esculpido para que ele tivesse uma composição que para elas é bonita, é linda, é maravilhosa. Isso aconteceu com a Negrali. Isso tinha acontecido, por exemplo, com um cara que você conhece, que foi o Michael Jackson. E o texto da outra aula falava sobre isso. Lembra desse detalhe? E teve algo legal pra caramba. Por que a Negrali foi algo relevante e gerou uma discussão relevante? Porque ela afinou o nariz. E no que ela afinou o nariz, ela se aproximou muito mais de um nariz tipicamente branco, da etnia dos brancos, do que aquele nariz mais chapado, mais encorpado, mais comum aos negros. Isso gerou uma repercussão que foi bem polêmica. Começaram a criticar a Negrali pelo fato de querer se embranquecer, de querer perder o padrão de beleza típico dos negros que ela representa, ela é a Negrali, antes de mais nada.
e aí ela estaria lutando contra a própria natureza e sofreu preconceitos, foi criticada, e aí teve tudo a ver com o que está sendo discutido agora. Falar sobre a corpolatria, entender isso como uma forma de patologia, até que ponto existe um culto que é meramente vaidade, até que ponto a vaidade ela é, entre aspas, saudável. A partir de que momento essa vaidade, deixa de ser saudável e passa a ser problemática. É legal falar que o próprio termo vaidade, ele está ligado à ideia de vanidade. Em outras línguas fica até mais clara a ideia dessa vanidade. O vanity, em inglês, ele entende o que é em vão, né? A vanidade é o que é inútil, né? O que é feito em vão, o que é feito inutilmente. E a vaidade, vinda também da ideia de vanidade, ela está relacionada àquilo que é inútil. E trabalhando a ideia da vaidade como algo inútil, a gente pode chegar mais perto ainda da ideia disso ser uma patologia, disso ser uma doença. Do homem que fica preocupado demais com questões que são, para ele, de fato, inúteis. De fato, inúteis. Subjetivamente, talvez não, né? Podem gerar um prazer individual, podem gerar uma certa autoconfiança, uma autoafirmação, mas no sentido prático da questão, ter o nariz de um jeito ou o nariz de outro jeito é, de fato, algo inútil. Vamos para a questão agora, ó. Nesse sentido, a inquietação existencial do homem moderno, essa patologia, a tal inquietação, com a autoimagem corporal e a sua corporeidade, se desdobra em questões existenciais que têm origem, sobretudo, na oposição do padrão corporal imposto contra as convicções do ser autêntico e singular. Ó, entendendo a perguntinha de novo, só para você perceber a relação dela com o que vem depois, ele quer saber a inquietação do homem moderno, a corporeidade se desdobra em questões que têm origem. Se ele quer saber onde elas têm origem, em outras palavras, ele quer saber as causas. Então nós temos que procurar as causas relacionadas a essa preocupação extrema, ostensiva e às vezes pouco saudável com um padrão de beleza. Na oposição do padrão corporal imposto contra as convicções do ser autêntico e singular. Isso não é a causa dessa mudança vaidosa de beleza ou de padrões de comportamento, ou de uma tentativa intensa de encontrar esse padrão de comportamento. Isso aí talvez seja a consequência, né? É a consequência de ele se ver realmente como um ser que é autêntico ou que não é autêntico, que deixa de ser autêntico, e qualquer semelhança com o que seria a falta de autenticidade da negra ali não é mera coincidência, é só um exemplo. Olha a letra B. Na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros. É interessante isso, né? Porque quem decidiu que o nariz mais fino é mais bonito que o nariz mais grosso? Quem deu essa explicação? Quem definiu dessa forma? Ah, Vicente, quem decidiu é o padrão de beleza cultuado numa certa época. A cultura de um povo, ela proporciona, como você mesmo disse, não foi o que eu falei no começo da aula, a cultura do povo, ela proporciona certas formas de comportamento em relação ao jeito de se vestir, a barba que é feita, a barba que não é feita. Não era assim? Se isso no passado podia interferir sobre fazer ou não a barba, cortar ou não o cabelo, agora, já com a modernização tecnológica, pode incidir sobre outros fatores, entre eles, ter o nariz assim, ter o nariz assado, aplicar botox, por exemplo, né? Você ter certas formas de composição do seu corpo, que são formas significativas, adequadas ou não ao padrão estético, ao padrão social. É legal essa ideia, porque a aceitação das imposições da sociedade. O cara que souber lidar bem com essas imposições de um padrão de beleza, não vai ficar nem aí. Não, eu sou assim, o padrão de beleza atual é diferente do que eu sou, não vou me incomodar com isso. Ele tem capacidade de lidar bem com isso. Por outro lado, aqueles que não têm uma capacidade mais personal, digamos, mais autônoma de lidar com suas questões corporais e, na maioria dos casos, tende a sofrer, a sucumbir esse padrão estético, ele passa a sofrer a questão da corpolatria. Então, eu gostei da letra B. Vamos falar das outras, mas, de fato, a letra B é uma opção interessante. Olha a letra C. Na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. Isso não tem nada a ver com a causa para a existência desse comportamento corpólatra. A causa da existência desse comportamento vaidoso ao extremo, a ponto de ser pouco saudável. D. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. Olha, esses hábitos enraizados, negligenciados pelos antepassados,
Não, eles não são hábitos enraizados, são hábitos modernos. Essa preocupação com a vaidade modernizada, mais esteticista, no sentido mais medicinal da palavra, isso é moderno. A possibilidade de fazer plástica, de uma criança ter seus 13, 14 anos, e uma menina já sonhar com colocar silicone. Não, isso não é um projeto enraizado no nosso comportamento cultural que voltou a aparecer nesse momento. Não foi resgatado. Isso é novo. Isso é moderno. Então, deixa para lá. E letra E? Na certeza de que ela é necessária, já que ausente revelaria pela indiferença de seus pares, tanto particular quanto profissionalmente. Então, eu posso imaginar que é necessário haver uma adequação ao padrão de beleza? É necessário você se encaixar num padrão específico de beleza para não sofrer preconceitos? Vamos pensar? Olha o que foi falado, por exemplo, pela questão. Ela é uma patologia da modernidade caracterizada pela preocupação e cuidado extremos com o próprio corpo. Não exatamente no sentido da saúde, ou seja, não é para prevenção, mas particularmente no sentido narcisístico de sua aparência ou embelezamento. Por que o homem fica preocupado em parecer mais belo? Por que ele fica preocupado em fisicamente se adequar a um certo e específico padrão? Ele fala, ó, qual é a causa para isso? A inquietação por querer adentrar em um padrão, ela é causada por... Olha as opções. Pô, se eu falo pela aceitação das imposições da sociedade, seguindo a influência de outros, eu até concordo em parte que isso aconteça, né? É essa influência de outros, e os outros que vão julgar aquilo como bonito ou feio, aquela pessoa como alguém que faz parte ou não faz parte de um certo padrão de beleza. E aí a aceitação das imposições, esse é um termo forte, imposição. As pessoas não são necessariamente impostas para que elas tenham que colocar silicone, para que elas tenham que aplicar botox, para que elas tenham que malhar ou não malhar, dançar ou não dançar. Então tem uma palavrinha que pega mais pesado nessa questão, que é a palavrinha da letra B, é a questão das imposições. Porque essas imposições são inconscientes. Sendo imposições inconscientes, naturais, comportamentais, de um certo momento cultural, concordo, eu gosto da letra B. Não sendo inconscientes, sendo objetivas, ela fica muito exagerada. Agora, e a letra E, que é outra opção boa? Na certeza de que ela é necessária, já que ausente, pegou pesado. Olha como é exagerado imaginar que é necessário você se adequar a um padrão estético de beleza. E aí, comparando, colocando em conflito letra B com letra E, a letra B é a nossa resposta. As duas têm pontos semelhantes e têm pontos, de certa forma, falhos. O que é comum pra caramba em qualquer prova do Enem. É muito comum que você fique na dúvida entre duas opções e você tem que procurar. E aí, qual é melhor? Ou dentre as duas, qual erra menos? Isso é chato demais, né? Qual vai destoar mais da realidade? Qual tem um problema maior? É o que acontece agora. Porque as duas passam muito próximas do que a gente quer pensar como causas. A imposição seguindo a influência. E essa influência tem a ver com o padrão de um certo momento, o padrão estético em uma certa fase. E aí a letra B, a letra E, desculpa, ela acaba sendo problemática porque daí a falar que a corpolatria é necessária, isso é exagerado demais. Não é assim que funciona. Ela até foi bem no final, porque a tentativa de tratá-la como necessária acontece para muitas pessoas. Mas nós não podemos ter a certeza de que as pessoas são necessariamente obrigadas, impostas, porque elas têm que ter um padrão estético específico, sempre com silicone, né? Sempre com o seu peito estufado, ou sempre com o rosto representando a juventude. Isso acaba sendo rigoroso demais, exagerado demais na letra E. Letra B, questão difícil. Letra B, a nossa resposta. Se tiver dúvida, pode mandar para cá que eu respondo e eu falo disso com mais detalhes para vocês. Deixa eu ver mais um exemplo dessa questão, ou melhor, sobre esse problema. Olha o nosso exemplo número 4. O Rio de Janeiro é minha Paris. Eu não sonho com a tal de torre, nem me importo com o Louvre e nem acho do cacete tomar café naquela tal de Champs-Élysées. Eu acho charmoso ir à praia de Copacabana, tomar cerveja de chinelo no Leblon e ir a um samba numa grande escola. Sou paulista, nunca tive rivalidade bairrista em casa. Nunca me ensinaram a odiar o estado vizinho. O carioca trata a sua cidade como filho. Só ele pode falar mal. Cariocas não marcam encontro. Simplesmente se encontram. Em 5 minutos, são amigos de infância. No segundo encontro, te abraçam e já te colocam apelidos.
a gente é assim, tá, rapaziada? Tem que admitir, isso é a cara do carioca realmente, ó. Não te levam para casa. Cariocas andam de chinelo e não se julgam por isso. São livres, desprovidos de qualquer senso de sofisticação. Cariocas são um pouco competitivos. Eu acho isso maravilhoso, afinal, venho da terra mais competitiva do país. Olha que legal esse texto. É um paulista, e tratam demais, adoram falar que o paulista ele é rival em relação ao carioca, mas é um paulista falando sobre o homem carioca, né? A ideia de andar de bermuda, andar de chinelo, andar descalço. Eu me acostumei a andar descalço demais para ir da minha casa para a praia, e desculpa, eu moro pertinho da praia, eu me acostumei a fazer isso, e sempre fui criticado demais, você vai pegar doença, e minha mãe falava isso demais, né? Eu ia para a praia de bermuda e a prancha debaixo do braço. E passou a ser um hábito meu. Hoje, eu vou assim, de novo, descalção, realmente, ó, bermuda, camisa e sem chinelo. Isso é criticado, mas, ó, é um comportamento meu. Percebe que isso é comportamento cultural, social, relacionado à identidade de um povo? É assim. E naturalmente a gente vai adquirindo isso, não porque alguém impôs, não porque minha mãe mandou, até porque ela mandou o contrário. Ela falava, meu filho, vai de chinelo para não pegar doença no pé, para não cortar o pé, e eu fazia o contrário. Porque o meu comportamento ele era envolvido por questões do lugar em que eu morava e da forma como eu ia agir naquele contexto social. O texto fala disso, sobre a forma como o carioca age em função do jeito dele de se comportar. No que diz respeito à formação de hábitos que delineiam a cultura de um povo, há detalhes que apontam as disparidades existentes entre diversas regiões do país. Quanto às características genéricas do carioca citadas acima, aponte a opção que identifique uma delas, ou seja, eu tenho que ver características específicas do carioca que são vinculadas ao carioca, genericamente, em comparação com as pessoas de outras partes do nosso país. Os cariocas nascidos no Rio são mais autênticos do que os que vêm para cá mais velhos. É legal o termo cariocas nascidos no Rio, porque ele brinca lá que os cariocas não têm essa rivalidade, eles aceitam que outros se transformem em cariocas. Então existem cariocas não nascidos no Rio, que vieram para cá mais velhos, eles ganham esse comportamento, essa cultura mais carioca. E é legal isso. Só que o texto não fala que eles são mais autênticos do que os outros. Não. Letra B. O carioca é um povo que nunca se irrita. O texto falou que ele nunca se irrita. O texto falou que o carioca é pouco competitivo, mas daí falar que ele nunca se irrita? Não. Eles estão lá mais relaxados, mas isso não tem a ver com nunca se irritar. Se você perceber, realmente, ó, o texto não fala sobre nunca se irritar. C. O povo carioca ficou cansado de tanta competitividade, marca registrada de seu estado vizinho. Foi o povo carioca que ficou cansado disso? Ele até fala sobre não ser competitivo. Mas, na verdade, quem ficou cansado disso não foi o povo carioca. Foi o paulista que fez este texto, fez esta crônica. Ele, o paulista, ele que ficou realmente incomodado por essa competitividade paulistana e passou a ser mais carioca, mais light, como a gente diz por aí, né? Ou mais easygoing, como se fala por aí. E, de fato, isso condiz com um comportamento mais carioca, pouco paulista. Letra D. Apesar da flexibilidade do comportamento, o carioca é extremamente profissional. Extremamente profissional? Não sei não, né? Essa forma de agir mais simples, essa forma mais despreocupada muitas vezes. Ele fala sobre só ele pode falar mal, eles não marcam encontro, simplesmente se encontram. E em 5 minutos são amigos de infância. Não dá para entender esse sendo o comportamento de um cara mais relaxado como alguém seja extremamente profissional. Na verdade, talvez seja até mais fácil imaginar que o paulista seja assim e o carioca não, exatamente por ser mais relaxado. E aí, a letra E fala: cariocas dão abertura para que se adquira uma imensa intimidade com o estranho em pouquíssimo tempo. É aquele papo de ficar amigo em pouquíssimo tempo e cria-se um laço de amizade realmente muito rapidamente. Mas, olha o final, mas ela é limitada. Ela quem é limitada? A intimidade. Cria-se amizade muito rapidamente, eu posso ficar seu amigo e passar a te chamar de amigo e criar um carinho mais afetuoso muito rapidamente, isso é parte do carioca, mas daí levar você para casa é outra história, não foi isso que o texto falou? Ó. Ele fala... Achar o momento que isso acontece... Olha lá. Cariocas não marcam encontro, simplesmente se encontram. Em 5 minutos são amigos de infância. No segundo encontro já te abraçam e já te colocam apelidos. Realmente, ó, eles ficam amigos muito rapidamente.
não te levam para casa. Legal. Cariocas andam de chinelo e não se julgam por isso. Então aquele não te levam para casa é o que confirma a resposta como letra E. Eles dão abertura para se adquira uma imensa intimidade com um estranho em pouquíssimo tempo, mas ela é limitada. Isso é uma questão que remete à interpretação de um texto, o que necessariamente acontece nas questões do Enem. Você tem que interpretar o texto, que é o texto base da questão, mas ela se vincula ao comportamento típico de uma parte da sociedade. Já falamos em outras aulas sobre os mineiros, sobre o jogo da peteca, já falei hoje sobre a capoeira, falei sobre o tango argentino, falei sobre o samba de gafieira, e agora eu falo sobre mim, sobre os meus semelhantes, sobre os cariocas, e os cariocas são dessa forma. E por que falar sobre tantas formas de sociedade ou tantas ramificações sociais? Porque a habilidade é para isso. É para você perceber que as ramificações sociais, elas são vinculadas diretamente a projeções de arte, a projeções artísticas, a comportamentos que podem gerar uma integração social, ou podem não ter nada a ver com certas formas de integração social. E aí, deixa os nossos exemplos lá de cima, ou agora os exemplos virtuais de lado, e eu queria que você olhasse a sua ficha durante o momento, para eu confirmar na ficha alguns exemplos bons relativos a tudo que a gente falou na aula de hoje. Vai lá, por favor. A aula de hoje é pautada na ficha número 9. E lá, no iniciozinho da ficha número 9, já aparece uma imagem, na verdade aparecem duas imagens, que se confrontam de uma certa forma e se aproximam de outra, né? Que imagens são essas? Nós temos as três graças, e aí eu tenho a imagem das três graças, que representam a beleza de um certo momento da nossa história, e as três graças são comparadas a uma mulher que é Gisele Bündchen. Está lá, a Gisele Bündchen, bem ao lado das três graças. E aí, comparando essas duas imagens, eu posso afirmar com vocês, com toda certeza, elas simbolizam aquilo que, na época delas, há o de mais belo no padrão de beleza daquele dado momento da história, naquele momento cultural. Inegavelmente, as três graças simbolizam o padrão de beleza corporal, estético, físico, que condiz realmente com a mulher branca, que era mais valorizada naquele momento, o momento renascentista, com a mulher que tinha um pouquinho mais de peso, era mais gordinha, mais fofinha, que simbolizava, sendo assim, uma saúde maior, e a saúde era vinculada muitas vezes ao poder financeiro dela. Então, olha como o padrão de beleza de um lado é totalmente diferente do padrão de beleza do outro lado. E essa comparação entre padrões de beleza é um exemplo de tudo que a gente viu na aula de hoje. Na aula de hoje, eu fiquei comparando com vocês, em vários momentos, a forma de um povo de pensar, a forma dele de se expressar por meio da dança, por meio da roupa que ele usa, por meio da barba que ele deixa de fazer, por meio da barba que ele faz, e aí a roupa que ele usava, o cabelo despenteado, o Black Power, tudo isso foi feito na aula de hoje. E está sendo confirmado agora. Então quer dizer que isso aqui poderia ser questão de prova? A prova do Enem poderia explorar essas duas imagens? Claro que sim. E o que seria explorado diante delas? Quais são os pontos de contato existentes entre as duas imagens? Vamos pensar? O que é ponto de contato? O que aproxima essas duas imagens? Ambas simbolizam a beleza representada artisticamente, e são duas formas de arte. A beleza representada artisticamente, que tem capacidade de especificar o padrão de um certo momento da história. Isso realmente é uma semelhança entre as duas. Cada uma tem o seu padrão de beleza. Agora, percebe que um padrão de beleza destoa demais do outro, né? Eu tenho uma diferença muito clara de um padrão para o outro. Se essas mulheres, as três graças, estivessem agora permeadas de um contexto atual, num contexto em que está a Gisele Bündchen, pode ter certeza. Lembra de catarse, sobre o qual eu falei mais cedo? Lembra do envolvimento catártico? O padrão de beleza atual, de maneira genérica, tá? Isso é o mais comum na atualidade, ele faria o observador de uma imagem se envolver mais catarticamente, ser mais facilmente seduzido, se comover com a beleza da imagem das três graças ou da Gisele Bündchen? É claro que é da Gisele Bündchen. Por quê? Porque a composição, olha lá, a composição das três graças não condiz mais com o tipo de mulher que é hoje cultuado. A mulher, hoje vinculada à tal saúde corpólatra, que nós acabamos de ver na questão anterior, daqueles que têm realmente uma relação direta com o culto ao corpo, com a mulher que tem que ser sarada, como se fala atualmente, que malha demais, que faz a sua aplicação de silicone, que está preocupada em não ter barriga, e a tal da barriga negativa, da qual se fala muito atualmente. Isso é padrão atual. São formas de estender padrões estéticos que confirmam
o comportamento de um povo e vão projetando artisticamente, vão projetando por meio da arte essa forma de pensar. Então, ó, essa foi a arte valorizada em uma parte da nossa história, com uma certa projeção do culto ao corpo. Essa é outra forma de arte que jamais seria valorizada no momento da esquerda. O que quer dizer então, professor? Se colocassem a Gisele Bündchen naquela época, ela não seria valorizada? Provavelmente não. Iam olhar para ela e falar, ih, que mulher pouco saudável, né? Não deve comer direito, deve ter nem dinheiro para comer, não quero valorizar esse tipo de mulher. Ai deles, né, coitados? E não iam valorizar esse tipo de mulher, que hoje é absolutamente valorizada. Maior, possivelmente, de beleza que nós temos na contemporaneidade. Olha que legal isso. Estética, padrão, o jeito de pensar e, mais do que isso, de que maneira isso acontece dentro de projeções artísticas específicas. Vira a página rapidinho na sua ficha. Olha quantas são as imagens que aparecem nessa nossa ficha. É legal que nós temos aqui, ó, numa composição muito clara, duas imagens que são sobre o mesmo assunto. Nós temos duas imagens de pores do sol. Um pôr do sol mais barroco, mais triste, mais monótono, que é esse aqui, e um pôr do sol vanguardista. E é interessante entender que, pô, o objetivo nos dois casos foi semelhante. Falar sobre o pôr do sol, o objetivo pode ser semelhante. O objetivo comunicativo, ele pode ser muito próximo, mas a forma de abordar um pôr do sol é completamente diferente da outra forma de abordar também o pôr do sol. Porque olha o que acontece. O pôr do sol da esquerda, ele está relacionado ali ao jeito do alemão de abordar um pensamento mais barroco. Lembra de barroco? Engraçado que hoje, por acaso, eu falei de barroco lá no começo da aula para falar sobre conflito, lembra? Foi um dos primeiros exemplos da aula de hoje. E o barroco está vinculado ao conflito, à religiosidade, ao apego, ao misticismo, à ideia de que ele vai seguir um padrão cultural religioso, que ele tem que seguir esse padrão para não queimar no mármore do inferno. E muitas vezes, o homem barroco, ao ficar com dúvidas sobre aproveitar a vida ou não aproveitar a vida e ser considerado um pecador, ou não aproveitar a vida e depois viver no paraíso. Essa posição é interessante, porque esse medo de morrer e queimar no mármore do inferno, ele foi projetado pela literatura várias vezes. Sabe o que essa imagem faz? Ela simboliza um pôr do sol que é melancólico, é tristinho, é a ideia de um dia que termina. Lembra do famoso Carpe Diem? Lembra o Carpe Diem, o aproveitamento da vida? O Carpe Diem é projetado por essa imagem que aqui está. E aí o entardecer, ele passa a ideia de que, ó, tem três pessoas, você consegue perceber? Tem três pessoas aqui sentadas à pedra, e essas três pessoas sentadas à pedra, elas estão vendo o anoitecer, na verdade, o entardecer, a chegada da noite, o dia está escurecendo, o sol está se pondo, mas o ambiente mais escuro, mais denso, mais embaçado, ele passa uma ideia de que é um ambiente triste, é um ambiente mais melancólico. E essa tristeza tem tudo a ver com o comportamento barroco. Sabe por quê? Esse mesmo homem barroco que era influenciado pelo Carpe Diem, ele também era influenciado, ele também sofria influências de uma certa preocupação com a efemeridade da vida, com o dia que passava rápido demais. Lembra o que era a vida efêmera? O barroco tinha uma preocupação em achar que ele não conseguiria aproveitar a vida ao máximo. Ele não conseguiria pôr em prática o Carpe Diem. E ao não conseguir pôr em prática o Carpe Diem, ele queria aproveitar o dia, queria aproveitar, mas a própria igreja também não deixava. E aí o aproveitar o dia fazia ele entrar no meio daqueles vários conflitos que o faziam sofrer demais, viver de maneira angustiada. E aí o dia passava, olha lá, nasce o sol e não dura mais que um dia, é um dos versos, são dois versos famosos da poesia barroca, que representam isso aqui, ó, nasce o sol e não dura mais que um dia, o dia acabou e rapidinho o dia já terminou. E esse dia que termina rapidamente faz ele ficar ainda mais incomodado com a vida que é fugaz, com a vida que é efêmera, com a vida que passa rapidamente. O que isso proporciona para o barroco? Tristeza, melancolia, angústia. E percebe que a imagem desse pôr do sol simboliza de fato um pouquinho dessa tristeza? Simboliza um pouquinho dessa angústia? Deixa esse quadro para lá. Vamos analisar o quadro de cá? Bem ao lado nós temos uma outra pintura, e a pintura da Tarsila do Amaral, ela também representa um pôr do sol. Analise direitinho essa pintura, e olha que interessante que isso é. Professor, você está brincando que a pintura da direita também é um pôr do sol. É um pôr do sol. Diferente, meio sem lógica um pouquinho, mas é um pôr do sol. E olha como existe uma preocupação na obra da esquerda, um compromisso com a realidade em compor aquilo que eu tenho certeza. Todos vocês podem olhar e podem confirmar, de fato. O que eu estou vendo na obra da esquerda é um pôr do sol.
Isso já não acontece na obra da direita. Talvez você fosse olhar para essa obra da direita e falar, realmente, parece ser um sol lá atrás, isso, aquilo, mas tem uns negócios estranhos aí, tem esses negócios amarelados. Que parada dessa amarelada? Parece uma batata, né? Tem formato de batata. Não parece ser batata não. Pode, parecer sei lá, uma foca, tem formato de foca. Mas foca não tem essa cor. Eu posso ficar brincando com vocês até amanhã. Será que eu vou descobrir que bicho é esse? Será que eu vou poder confirmar que isso aqui é um bicho? Não. Porque a composição do pôr do sol que aparece à direita, ela não tem o mesmo compromisso com a realidade que existia no pôr do sol do outro lado. A Tarsila do Amaral, lembra? Ela sofreu influência das vanguardas europeias. E influenciada pelas vanguardas europeias que cultuavam o ilogismo, a falta de lógica, a subversão da lógica tradicional, a composição de um cenário paisagístico, se fosse o caso, que não fosse comprometido com a realidade, isso se confirma aqui. Então, olha, comprometimento com a realidade, não comprometimento com a realidade. Pôr do sol, pôr do sol. Lembra das meninas? As três graças e depois, comparadas, as Gisele Bündchen. São formas de falar sobre a beleza feminina nos tempos com posturas distintas. E qual foi a causa para essa diferença de posturas? A história. O comportamento histórico promoveu essa diferença de posturas. Aqui é a mesma coisa. Vicente, quer dizer então que a história promove a diferença entre um padrão de caracterização do pôr do sol e um outro padrão de caracterização do pôr do sol? Sim. As vanguardas vieram no momento em que surgiu o advento da fotografia. Imagina um pintor, um artista que fizesse um quadro enorme, aquele quadro que tem 4 metros de altura, mais outros 6 metros de largura, e aí você analisava esse quadro muito grande, que o cara demorava 15 meses para pintar, 2 anos para pintar. Imagina esse cara, depois de 2 anos pintando uma certa paisagem, pintando um pôr do sol como esse, analisando um fotógrafo, chega lá, todo malandrão com a sua máquina fotográfica, analisa aquele mesmo pôr do sol, aquele mesmo ambiente, pede para 3 pessoas, senta nessa pedra, por favor, encosta nessa pedra, deixa eu fazer uma coisa, posso tirar uma foto? Aí vai lá um fotógrafo e em um clique faz isso aqui. O cara consegue em segundos fazer exatamente o que foi feito durante 15, 18 meses, 2 anos, por um pintor que trabalhou para produzir esse tipo de arte. O que acontece então? Com o advento da fotografia, com o surgimento da máquina fotográfica, os artistas pintores, artistas plásticos ligados à pintura, eles percebem a necessidade de se reciclar, de se modernizar, de se redescobrir. Para que eu vou fazer então durante meses, durante anos, esse tal pôr do sol, se alguém pode chegar em segundos e fazer exatamente a mesma coisa com uma máquina fotográfica? Não quero fazer isso não. Para que eu fazer então essa pintura que reflete, que tem esse compromisso com a realidade, se qualquer um pode criar essa mesma imagem que também tenha compromisso com a realidade? Não é isso que eu quero. Desculpa, não é isso que eu quero. E as vanguardas vêm nessa enxurrada. Que enxurrada é essa? A enxurrada de obras ilógicas que fazem questão de ir contra esse compromisso com a realidade. Fazem questão de ir contra essa necessidade de apresentar uma realidade objetiva. E essa aqui é uma das muitas obras artísticas, brasileiras inclusive, que estão relacionadas ao descompromisso com a realidade. Então por que nós temos 2 pôres do sol? Um objetivo, realístico, digamos assim, compromissado com a verdade, e o outro, subjetivo, abstrato, cheio de desenhos estranhos. Olha lá, tem um cactus que eu não sei se é cactus direito, tem uma imagem de um negócio que vem para cima como se fosse um gancho, que na minha concepção, você pode olhar aí na sua ficha e interpretar de um jeito completamente diferente do meu, tá? Mas na minha concepção, podia ser água. A água que vem do céu, da chuva, que quando cai, escoa, e quando escoa vai para um lado, para a floresta, vai para o outro, para a água. Você vai te falar assim, não entendi que é água não, eu vejo isso de um jeito completamente diferente. Eu vou respeitar. E sabe o que eu tenho que respeitar? Já que essa obra de arte não tem um compromisso com a realidade, não tem um compromisso tão claro com a formação realística de uma interpretação, as pessoas podem interpretar isso aqui de formas diferentes. Por quê? Porque são 2 pôres do sol criados, desenvolvidos em momentos diferentes da história. Viu como funciona? Não é desde o começo da aula que a gente está falando sobre isso? Olha como é importante perceber como a história de um povo pode incidir sobre a projeção artística, desde a formação da capoeira, já citada por mim, do tango, já citado por mim, da composição dos padrões de beleza e agora da composição de meras paisagens, de meros pôres do sol.
E aí, para acabar a nossa aula, nós temos na nossa ficha, um pouquinho mais para frente, um resumo legal sobre a arte brasileira, e eu acho que seria interessantíssimo se você pudesse em casa analisar isso, e pode ler porque ela tem algumas páginas bem interessantes, muitas imagens boas. E para terminar de fato, eu vou fazer uma questão para dar fim à nossa aula, que está lá, ó, na página 46 da ficha, a questão número 2 do Enem. Olha lá, questão número 2. Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. O que foi feito aqui? Ó? É um tronco com cadeiras. Eles pegaram um tronco de árvores, e foram colocadas várias cadeiras nesse tronco de árvores. O que ele quis, na verdade? Ele quis fazer a tal arte diferente, a tal arte que não tem um compromisso com a realidade, como eu citei no tal do pôr do sol. Aí vem a questão. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Nesse caso, a obra apresenta características, letra A, funcionais e de sofisticação decorativa. Cara, funcional não é. Porque a posição da cadeira? A cadeira está lá no alto, não dá para sentar nessa cadeira. Então, não é uma função, digamos, ou um propósito funcional. B, futuristas e do abstrato geométrico. Pô, em parte, ó, eu tenho a questão geométrica sendo valorizada, né? A cadeira, ela tem ali uma composição bem respeitosa, geometricamente falando. Agora, futurista, será que vão surgir cadeiras em árvores? Pode ser essa a ideia. Olha a letra C. Construtivistas e de estruturas modulares. Ao falar sobre o que é construtivo e tem uma estrutura modular, construtivo pode até ser, mas de estrutura modular, isso aqui não é um módulo comum, não é um módulo contemporâneo. Depois, abstracionistas e de releitura do objeto, gostei dessa. Sabe abstracionista? Você pode entender objetivamente a razão para essa obra de arte? Você tem uma explicação real e objetiva para isso? Isso não parece acontecer. E aí, quando ele fala de releitura de um objeto, o que é releitura? É a recriação do objetivo da função desse objeto. Para que serve a cadeira? A cadeira tem um objetivo funcional, ela serve para sentar. E essa cadeira serve para isso? Não. Então foi feita a releitura da cadeira. Sabe o que é isso? Essa questão ela trabalha uma forma atual de entender, de interpretar um projeto artístico que, assim como os outros vistos na aula de hoje, confrontam a função original de um objeto e a função moderna, reciclada, modernizada dada ao mesmo objeto. Em outras palavras, como um certo objeto foi entendido e interpretado ao longo da história e como esse objeto pode ser entendido e interpretado agora por objetos artísticos, por formas artísticas diferenciadas. E essa aí é mais uma das muitas formas de confirmar que a cultura de um povo ela está totalmente atrelada à sua história e o seu jeito de pensar ele acaba, obviamente, interferindo sempre na projeção artística que é feita em um país, em um estado, em algumas cidades, em alguns bairros, em qualquer parte do planeta. Queridos, espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Espero que ela tenha sido bastante produtiva e efetiva para vocês. Repito, sugiro uma lida nessa nossa ficha, porque ela é bem extensa, bem vasta, e valerá a pena, vocês não vão se arrepender, porque ela tem vários outros bons exemplos para que vocês compreendam essa nossa habilidade. Tá beleza? Bom fim de semana para todos vocês, bons estudos, contem conosco. Aquele abraço.